Olá, eu sou o professor Mota e aí hoje nós vamos tratar do assunto de regra de três composta, que nós já estávamos tratando, né? Só que agora nós vamos resolver algumas questões, vamos continuar resolvendo algumas questões da página 103 do nosso livro-texto, finalizando a ideia de finalizar o assunto com essa aula. Então, eu vou passar um vídeo ainda sobre o mesmo assunto, com uma outra metodologia de resolução de regra de três composta do professor Ferreto. Essa aula dele está no YouTube. Você coloca lá regra de três composta e você vai encontrar esse vídeo. Tá? Então, são duas resoluções, as quais você vai poder compará-las e verificar quais delas para você é mais eficiente. Tá bom? Eu vou fazer todas as questões no modo tradicional, com as setinhas, com frações. É mais fácil ou é mais difícil? Bom, tem gente que diz que é mais complicado esse método que eu vou utilizar. Ele é o tradicional, é um método que eu acho que você não tem como errar, tá certo? Na resolução. Mas o importante é que você conheça os dois métodos e possa assim escolher para você o mais adequado, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui a tela do PowerPoint. Pronto. Falando do nosso assunto, que é regra de três composta. E aí eu vou começar com a questão 51 da página 103 do livro-texto. Diz o seguinte, a questão. Em uma república de estudantes, moram 4 pessoas que gastam R$ 490 com alimentação a cada 10 dias. Se mais 2 pessoas passarem a morar nessa república, mantendo a mesma despesa por pessoa, então, de quanto será o gasto com alimentação a cada 15 dias? Eu vou passar agora para vocês a metodologia de resolução da regra de três composta e eu vou dar um tempinho para que vocês possam adiantar-se aos passos e verificar com a minha resolução se estão corretos. Bom, primeira coisa, por que uma regra de três se chama de composta e não simples? A regra de três é dita composta quando ela tem mais do que duas grandezas, ou seja, quando ela tem três, quatro, cinco ou mais grandezas relacionadas. Nessa questão, nós vemos que as grandezas relacionadas são número de pessoas, olha só, em uma república de estudantes moram 4 pessoas, então a primeira grandeza vista é o número de pessoas que gastam R$ 490. Então a segunda grandeza é o gasto feito em reais, com alimentação a cada 10 dias. Então a última grandeza vista é o número de dias. Temos então três grandezas. De modo então que nós vamos formar uma tabelinha com com essas três grandezas. Já comecem a escrever essa tabelinha aí e aí você vai verificar se está correto. Qual a quantidade de linhas que eu utilizo? Vai ser de acordo com os dados do meu problema, né? Normalmente a primeira frase preenche-se a primeira linha e as outras vai preenchendo quantas forem. Normalmente você tem então quantas? Duas, né? Uma, uma com a sua primeira frase e a outra onde você vai ter o seu X da questão que você está procurando. Então, a tabelinha é essa, ó. Pronto, tem uma tabelinha com 3 colunas. A primeira dela com o número de pessoas, a segunda dela com o gasto em reais e a terceira com o número de dias. Preencha essa tabela. Eu vou sempre dar um tempinho para você adiantar, fazer o preenchimento. Pega um papelzinho aí já, porque matemática a gente sabe, né? Tem que estudar escrevendo. Então, pega uma folhinha, já vai escrevendo ao lado aí, adiantando-se a resolução, que aí na sequência é só conferir se está certo. Então, preencha aí, ó. Vai lendo o problema e preenchendo. Meu primeiro dado diz que moram 4 pessoas. Onde é que vai entrar esse número?
4, na coluna do número de pessoas, né? O segundo dado fala do gasto em reais com alimentação. Onde é que está essa coluna? E o número de dias, cada 10 dias. Então, temos um outro dado a ser colocado. Bom, lógico, será assim, né? Na outra linha, vem a segunda frase. Se mais duas pessoas, se eu tinha 4 pessoas com mais duas, dá 6. Passarem a morar nessa república mantendo-se a mesma despesa por pessoa. Quando ele diz que mantém a mesma despesa por pessoa, quer dizer que a proporção não muda, porque se houvesse uma modificação em quantidade de despesa por pessoa, não dava para utilizar o processo de regra de 3. Então, é obrigatório que seja proporcional, nesse caso, o número de despesas por pessoa. Ah, mas se vem uma pessoa que gasta mais do que a outra, que é o que acontece normalmente, sim, isso é a vida real, né? Mas para efeito de conta, para efeito de cálculo, você vai tomar por base que todos tenham, que mantém-se a despesa por pessoa. Ou então você vai criar uma outra grandeza, que aí é a quantidade de despesa por pessoa vai variar de uma pessoa para outra, certo? Bom, então o último dado serão os 15 dias. E aí agora o segundo passo, você já fez a tabela, né? Percebe aí que já tem uma setinha lá na coluna do X, na coluna de gasto em reais. O que é que isso quer dizer? É que eu vou preencher com uma setinha as outras colunas, verificando se são diretamente ou inversamente proporcionais a essas grandezas, com a coluna de gastos. A comparação sempre é com a coluna que tem um X. E aí você vai fazer o seguinte: se as grandezas são diretamente proporcionais, a setinha vai para o mesmo sentido, vai para cima. Se são inversamente proporcionais, a setinha vai para baixo, ficando o contrário da minha coluna de gastos. E aí, quando você for montar a sua equação correspondente, você vai então fazer com que todas as setinhas sejam para cima. Como assim, professor? Ora, a minha coluna de gastos está a setinha para cima, então 490 dividido por x. As que tiverem a setinha para baixo, eu vou inverter o número, para que a minha setinha inverta, de modo que fiquem todas com a setinha para cima. Vamos ver isso na prática? Vamos relacionar as grandezas com a grandeza gasta. Eu já vou colocar as setinhas e vou explicar. Vamos fazer com o número de pessoas. Veja assim, ó, como é que a gente compara. Quatro pessoas, quatro pessoas gastam 490 com alimentação. 6 pessoas, se eu aumentar a quantidade de pessoas, vai se gastar mais. Aumenta um, aumenta outro, diretamente proporcional, setinha na mesma direção. Número de dias. 10 pessoas gastam 490. 15 pessoas eu vou aumentar. Aliás, não é, desculpa, não é número de pessoas. Em 10 dias eu gasto 490 reais. É o número de dias, né? 15 dias eu vou aumentar a quantidade de dias, é lógico que eu vou gastar mais. São também diretamente proporcional. Na verdade, são todas essas grandezas diretamente proporcionais. Fica fácil a montagem da equação. Não vai inverter a ordem de ninguém. Mas como é que eu vou fazer essa montagem? A minha coluna, onde tem o X, vem ficar isolada do lado esquerdo, e as outras duas viram frações as quais são multiplicadas uma pela outra, desse modo. Montou essa equação, o próximo passo é encontrar o valor de x. Pronto, é praticamente o último passo. Para você encontrar o valor de x aí, você tem que fazer aquelas manipulações com as operações algébricas, multiplicar e dividir. Mas antes, eu sugiro que você faça uma simplificação. Veja que a primeira fração, 4, primeiro que eu digo do lado direito, 4 dividido por 6 são múltiplos de 2. E 10 dividido por 15 são múltiplos de 5. Como é que você faria essa simplificação? Divida por 2 a primeira fração, divida por 5 a segunda fração, e se ainda houver como simplificar os números resultantes,
né, do numerador com os do denominador, faça essa simplificação. Fez? Tá, como é que vai ficar então? Vai ficar assim, ó, depois de simplificado, eu vou ter 2 terços na primeira fração, 2 terços na segunda fração. Confere aí, por favor. Ah, professor, mas está muito rápido. Dá um pausa, então, dá uma pausa e faz, certo? Bom, 2 terços vezes 2 terços, eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador, vai ficar que 490 dividido por x é igual a 4 nonos. Pronto, agora entra naquele processo de produto dos meios igual ao produto dos extremos. Começa multiplicando a diagonal do x. 4 vezes x é igual a 490 vezes 9, que me dá um total de quanto? Vou dividir logo por 4, tá? Para isolar o valor de x. Tá, isso me dá uma outra estratégia, que eu posso ainda, vejo que 490 e 4 são múltiplos de 2. Posso simplificar, vai ficar 245 vezes 9 dividido por 2, que me dá um total de 2.205. Bom, então x é 2.205 dividido por 2. Ah, professor, mas isso aqui não é 2.205 não dá para dividir por 2. Tem problema, bota quebrado mesmo. Vai ficar R$ 1.102,50 ou simplesmente R$ 1.102,5 é o gasto com a alimentação agora das 6 pessoas a cada 15 dias. Tá certo? Entenderam como é que faz então? Siga sempre os passos que eu estou dizendo, que você vai conseguir chegar bem à sua resolução. Refaçam, tá? Depois que eu apresentar outro método, eu não, o outro professor apresentar outro método, você pode refazer e verificar se tem o mesmo resultado. Por enquanto, eu vou passar então para a próxima questão, que é a questão de número 54. Opa. Esta questão diz o seguinte: eu tenho 20 funcionários que pavimentam uma estrada com medida de comprimento de 6 quilômetros em 15 dias. Quantos funcionários serão necessários para pavimentar uma estrada de comprimento de 8 quilômetros? Aumentei a quilometragem, agora só em 10 dias, eu diminuí o número de dias. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Isso, muito bem quem falou em construção da tabela. Aí você vai ver quais são as grandezas que agora estão relacionadas. Número de funcionários, comprimento da estrada e o número de dias. E aí vem os dados, né? 20 funcionários pavimenta uma estrada de 6 quilômetros em 15 dias, você monta a primeira linha. Quantos funcionários, X, na coluna do número de funcionários, serão necessários para pavimentar uma estrada agora de 8 quilômetros? Então, 8 vem na coluna de quilômetro, de comprimento, sabendo que é de 1 quilômetro. E em 10 dias, o número de dias, então, será igual a 10. Feita a tabelinha, próximo passo será, então, a questão do que é diretamente e inversamente proporcional, né? Vamos colocar a setinha lá na primeira e comparar as outras. No caso, agora eu já vou colocar as 3 setinhas e a gente vai só analisar. Bom, então colocando a setinha no X, na coluna do X para cima, veja o seguinte. O comprimento de 6, ou seja, uma estrada pavimentada de 6 quilômetros, eu uso 20 funcionários. Se a minha nova estrada agora é maior, tem 8 quilômetros, eu vou precisar de mais funcionários. Então, aumenta o comprimento, aumenta o número de funcionários, são diretamente proporcionais. Segunda coluna, número de dias. Para pavimentar uma estrada em 15 dias, eu uso 20 funcionários. Se eu baixar a quantidade de dias para 10, diminuir o prazo, eu vou ter que aumentar a quantidade de pessoas que vai trabalhar. Então, isso é inversamente proporcional. E aí, nesse caso, o que acontece? Você vai fazer a montagem dessa equação
Agora, prestando sempre atenção que as setinhas deverão ser todas no mesmo sentido. Então, essa última, do número de dias, você vai inverter a fração. Em vez de 15 sobre 10, será 10 sobre 15. E aí vai ficar assim, ó. 20 dividido por x... Opa, toda hora tá caindo aqui. 20 dividido por x é igual a 6 dividido por 8 vezes 10 sobre 15. Inverte essa última fração. Pronto, montou essa equação, tá certinha, você conseguiu montar, tá bem igualzinho a minha aqui. Se tiver, ótimo, parabéns, você já tem mais do que 50% do problema feito. Porque o restante é só cálculo de dividir e multiplicar, né? E começa simplificando aí, ó. 6 e 8 dá para dividir por 2, 10 e 15 dá para dividir por 5. Faça a simplificação, dê uma pausazinha aí no vídeo, simplifique e verifique quanto é que vai dar aí no resultado final dessa simplificação. Bom, se você simplificou, se você já fez as continhas todas aí, você vai ver que o resultado vai ser esse daí, bem simples, né? O numerador vai ficar 1, 1, no denominador 2 vezes 1. Lógico que 1 meio vezes 1 dá 1 meio, né? E aí, então, se eu fizer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ver que x vezes 1 é igual a 2 vezes 20. Ou x igual a 40, né? 40 o quê? O x está na coluna do número de funcionários, então serão 40 funcionários. Tá certo? Você entendeu o processo de resolução? Já com a segunda questão hoje, na aula anterior nós fizemos algumas questões utilizando o mesmo processo. Como eu disse, no final desta aula eu vou passar um vídeo mostrando um outro processo de resolução que é muito comum na internet, né? É através da separação dos processos e do produto, que é o resultado. Ele vai dar uma simplificada. Alguns acham que simplifica. Você não vai trabalhar com as setinhas, você não vai trabalhar com as frações de imediato. Lógico que vai dar uma fração no final, mas no começo não, né? A gente começa já com fração. E aí você escolhe qual das duas metodologias para você é mais eficiente. Essa que eu estou passando é a tradicional. A outra já é através de macetes, certo? Vamos resolver então mais uma questão e massificar esse conhecimento aí, porque se você entender bem o que é diretamente, o que é inversamente, você vai entender o processo de um modo geral, de um modo global. Então nós vamos fazer isso resolvendo essa última questão aí, ó. A última questão, se não me engano, é a última questão da página 103, questão 58. Ela diz assim, ó: 54 operários, trabalhando 5 horas por dia, levaram 45 dias para construir um jardim retangular com lados de comprimento de 225 metros por 180 metros. Quantos operários, desculpa aí, quantos operários trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo seriam necessários para construir em 18 dias outro jardim retangular com lados de comprimento de 195 metros por 120 metros? E aí eu já chamo a atenção nesse problema, por isso que eu coloquei ele aqui. Tem duas coisas interessantes nesse problema. Uma eu vou dizer já lá no final. Agora eu vou dizer uma outra. Eu tenho na primeira frase quantos números? Ó, 54, o 5, o 45, o 225, o 180. Então, em tese, eu faria 5 colunas na minha tabela. Acontece que há, nesse caso, números que são relacionados, que eu posso simplificar. Veja que o meu jardim ele tem uma medida de comprimento e uma medida de largura. Qual é a grandeza que relaciona o comprimento com a largura? Você lembra? Se você falou que é a área
está correto. Então, ao invés de colocar medida de comprimento, medida de largura, eu vou colocar a medida de área. Eu já simplifico uma coluna, fica mais fácil. Entendido? Então, vamos preencher essa coluna, vamos preencher essa tabela da seguinte forma. Eu tenho, então, número de operários, número de horas por dia, H/D horas por dia, número de dias e a área como a minha última coluna, minha última grandeza, área em metro quadrado. E aí a gente vai ver, ó, 54 operários. Eu coloco 54 ali na coluna de número de operários. Trabalham 5 horas por dia. Boto o 5 ali na coluna de horas por dia. Levaram 45 dias. Já coloco 45 lá. E o jardim, então, tem uma área de 225 por 180, com um total de 40.500 metros quadrados. Terminou a primeira linha, terminou a primeira frase. Passa para a segunda linha, passa para a segunda frase. Quantos operários? Então, na coluna de número de operários, eu taco um X já lá, né? Que vão trabalhar 12 horas por dia. Então, em horas por dia, 12, embaixo do 5. Seria necessário para construir em 18 dias. Logo, eu vou ter, embaixo do 45, reduzir para 18. E a minha nova área é 195 por 120, o que me dá um total de 23.400 metros quadrados. Pronto. Agora vem aquele segundo passo. Montar a equação? Calma, não. Falta um passozinho. Qual é? Lembra? Setinhas, né? Relacionando o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Então vamos lá, vamos colocar as setinhas e vamos analisá-las. Pronto, você está vendo que tem duas setinhas para baixo e duas setinhas para cima. Isso diz então que eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais e uma que é diretamente proporcional ao número de operários. Vamos analisá-la ali, ó. Pega a coluna de horas por dia e a de número de operários. Então veja, eu estou construindo um jardim, né? Se eu trabalhar 5 horas por dia, eu vou precisar de 54 operários. Agora, se eu acelerar, eu quero trabalhar não 5, mas eu quero trabalhar 12 horas por dia, vou precisar de menos operários. Aumenta o número de horas por dia, diminui o número de operários, são inversamente proporcionais. Por outro lado, se eu trabalhar na coluna número de dias, 45 dias, eu vou fazer esse jardim com 54 operários. Não, mas agora eu só tenho 18 dias para construir. Ixi, o tempo diminuiu muito, né? Vou precisar de muito mais gente. Diminuir aqui, tenho que aumentar aqui. Inversamente proporcional, setinha também para baixo. Agora veja, a minha área era de 40.500 metros quadrados, eu usei 54 operários. Mas se a minha área reduzir para 23.400, a área reduz e eu vou precisar de menos gente para trabalhar. Então é diretamente proporcional. Encontrado aí o sentido das setinhas, quem está para cima, quem está para baixo, você vai montar essa equação. Como é que eu monto? Leva as setinhas todas para cima. Por que não todas para baixo? Poderia ser, né? Mas como a coluna do X está com a setinha para cima, você pega as que estão para baixo e leva para cima. E quando eu digo leva as setinhas para cima, é você inverter as grandezas. Em vez de 5 sobre 12, será 12 sobre 5. Em vez de 45 sobre 18, será 18 sobre 45. Então vai ser assim, ó. 54 dividido por x fica isolado lá do lado esquerdo. Do outro lado são o produto das três frações. Invertendo as duas do meio, né? A de 5 sobre 12, a de 45 sobre 18. E 40.500 e 23.400. Agora vem um desafio interessante. Simplificar isso daí. Comece a fazer já, não espera por mim não. Já faz aí, você só confere com o resultado que eu vou colocar aqui na tela. Vai lá. Pausa o vídeo, tá? Demora um pouquinho. Faz essa simplificação e verifica se você vai acertar. Voltou? Fez a simplificação? Você vai perceber que
45, que está lá na fração no meio lá, e o 40.500 são múltiplos um do outro, né? 40.500 é 9 vezes 45. E que 23.400 é 13 vezes 18, se não me engano. Então, o resultado final seria assim, ó. Seria isso. 40.500 você vai ter o 9, 23.400 um 13, o 18 e 45 foi dividido e vai ficar 1 sobre 1. O 12 e o 5 não modificou. Agora é só multiplicar. 12 vezes 9, 5 vezes 13, né? Vai ficar 108 dividido por 65. Aí agora vem, mesma coisa, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Você tem que 108x vai ser 54 vezes 65, que dá um total de 3.510. Logo, então, você vai ter que x é 3.510 dividido por 108. E aí vem a segunda coisa que eu queria lhe chamar a atenção. É que se você fizer essa conta, você vai ter que o número de operários é 32,5. Ué, mas como assim, professor? Tem que cortar uma pessoa no meio? Não. É só você analisar. Essa resposta não pode ser, né? Número de operários ser um número quebrado. Não dá. Mas e se eu colocar arredondar para 32? 32 operários não vão fazer esse serviço no prazo, na quantidade de dias, do tamanho que tá sendo pedido. Então, eu posso arredondar, eu devo arredondar mais para cima. Então, o meu resultado será igual a 33 operários, tá certo? Pronto, essa é a última coisa que eu ia chamar a atenção nesse exercício que é interessante, né? É interessante porque ele vem aí simplificar a quantidade de grandezas e o resultado aí há que se fazer uma modificaçãozinha. O que eu quero agora fazer com vocês é mostrar um vídeo do professor Ferreto que vai trazer um outro método. Nesse outro método, ele vai dividir entre processos e resultado ou produto, tá? E não vai trabalhar com setinhas, não vai colocar igualdade de frações, não vai fazer uma coisa mais direta. É bem interessante. Vejam aí, e aí depois você vai ver. A ideia é que você refaça todos esses exercícios aí que eu fiz, com esse método que ele vai mostrar, vê se dá o mesmo resultado, faz a comparação, por que que dá o mesmo resultado, e aí você escolhe, não, eu gostei mais desse daqui, e vai utilizar. Agora, é interessante que você veja os dois, porque esse método mais tradicional lhe dá a base de como a coisa se processa, como a coisa funciona, né? Então, vamos passar aqui o videozinho lá para você ver. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Olá, pessoal.
Passa aqui não.
E aí, gostaram então do vídeo? Então a ideia é você verificar daqueles exercícios que nós fizemos, os dois métodos, tente resolver todos eles com essa metodologia aí que o Ferreto fez, né? Que é uma metodologia comum apresentada aí nos vídeos do YouTube, e faça uma comparação do que você é mais fácil. Ah, eu gosto mais desse método, eu gosto mais desse outro. De qualquer forma, é bom que entendam os dois processos, para ter um conhecimento melhor da regra de três composta, tá bom? Então a gente vai encerrando o assunto de regra de três. Na próxima aula, nós já vamos começar a falar de geometria, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, lá na plataforma Ensine, tem lá um localzinho onde tem recados, você pode mandar suas dúvidas lá, que aí eu vou respondendo, tá? Se, não entendi bem essa resolução, como é que faz isso aqui? Você vai colocando lá e a gente vai, na medida do possível, sanando todas as dúvidas que forem apresentando lá, tá certo? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.